Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Ele Cristã, e a nossa aula hoje é de Epístolas Gerais. Bom, diante da realidade religiosa pós-moderna que se vê ao redor, estudar essas Epístolas Gerais se torna um privilégio além daquele de alcançar somente o conhecimento teológico. Tá? Aliás, o conteúdo dessa disciplina, por ser totalmente bíblico, tem efeitos mais duradouros na vida do estudante de teologia. As 8 cartas universais, ou Epístolas Gerais, ou cartas universais, que vão de Hebreus a Judas na Bíblia, no formato que nós conhecemos. Tá? Então, isso forma um conteúdo de boa qualidade conceitual e com a autoridade divino-apostólica, a autoridade de Deus, dos apóstolos, e com essa autoridade é que nós vamos estudar essas cartas aí. No capítulo 1, nós vamos ver a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus fala da entrada do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, no lugar, no Santo dos Santos. Tá? O céu, como precursor e como mediador da igreja. Tá? É o livro da nova aliança. A nova aliança é citada por Paulo, a nova aliança do meu sangue, que é derramado por muitos. Tal, tá? O escritor, quem foi o escritor dessa carta? Conhecer a carta aos Hebreus é um privilégio, é uma bênção de Deus. O conteúdo fala de um tema muito, muito importante, e de uma forma muito especial. No entanto, no texto, não temos o nome de quem escreveu, porque não tem a assinatura de quem escreveu no texto. Tá? A maioria dos teólogos aceita, uma aceitação mais geral, que tenha sido Paulo, tá? Embora não se possa afirmar isso. Sair afirmando nas igrejas que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, porque não tem ali o nome explícito na carta. Tá? Mas pelo conteúdo, pela forma de escrever, os teólogos acreditam ser Paulo o autor. Tá? Bom, com base nas informações do conteúdo, parece sugerir que a carta aos Hebreus foi escrita em 67 ou 68 da era cristã, tá? Um pouco antes de Jerusalém ser destruída pelos romanos, porque menciona os sacrifícios e não cita a destruição que ocorreu no ano 70, tá? Então tem que ter sido antes do ano 70, porque senão seria mencionado, ou pelo menos não mencionaria os sacrifícios que eram feitos. Tá? O objetivo. A carta aos Hebreus é um texto definidamente antijudaizante, tá? E por isso ela foi escrita com um objetivo duplo, impedir que os judeus convertidos a Cristo, temos aí um impasse, porque os judeus judaizantes eram aqueles que observavam a letra da lei, tá? Eram os legalistas, tá? E os judeus convertidos a Cristo, agora participavam da nova aliança do sangue. Então, o objetivo dessa carta era impedir que esses judeus convertidos voltassem para o judaísmo, para a letra da lei, e ajudá-los a se firmar na graça da visão neotestamentária do Novo Testamento que nós temos. Para isso, o escritor insiste em explicar que a partir de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, Jesus, o sumo sacerdote eterno, tudo é novo, é uma nova aliança. Então, a explicação do escritor aos Hebreus aqui é que em Jesus tem uma nova aliança. Tá? A tradição judaica, por sua vez, tem que ser considerada historicamente, mas a fé é construída com base no sacrifício de Jesus e não no sacrifício de animais, como no passado. Então, os judaizantes queriam introduzir novamente o sacrifício de animais, tal, que apontava para o sacrifício de Cristo. Quando matava um cordeiro,
sem defeito, de um ano, né? Ali, né, aquele sacrifício estava apontando para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Jesus agora, né, a base do sacrifício é o sacrifício dele no novo, na nova aliança, tá? Na velha aliança era o sacrifício de animais, tá? E os judaizantes queriam fazer uma mescla disso, né? Que podia observar a graça, mas era necessário cumprir os requisitos da lei, segundo eles, para que a pessoa alcançasse a salvação no Senhor, tá? A luta dos apóstolos contra os judaizantes era uma tentativa de eliminar a insistência de enfatizar esse legalismo judaico que estava naqueles primeiros dias, né, naquele primeiro século pelo menos, né, estava dando trabalho, né, estava sendo difícil para eles. A visão deles, em certo sentido, invalidava a morte de Jesus. Quando você leva para o sacrifício de animais, você não consegue entender, né, ali pela fé, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Tá? Então, é uma forma, né, mesmo que as obras, né, a pessoa fazer as obras da carne, não as obras da fé, né, que isso invalida a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Tá? Então, os ministros haviam sido levantados por Deus para combater essa tendência de implantar, né, a visão da nova aliança, né, da forma que eles ali, que os judeus convertidos queriam que fosse. Tá? Bom, aí vem os destinatários, para quem essa carta foi escrita. Existe polêmica a respeito dos destinatários também, tá? Não só do escritor, tá? Os destinatários primários, né? Para quem essa carta foi escrita inicialmente. Estou falando primários também porque essa carta foi escrita para todos, né? Serve para nós aqui hoje, né? Mas no início ela tinha um objetivo, um destinatário primário, e era costume, naquele tempo, lá colocar a quem era destinado, né? Porém, de uma forma mais abrangente, mais aceita entre os teólogos, né? A carta foi dirigida primariamente aos judeus cristãos, aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, tá? Porque o conteúdo é especial no combate à volta de cristão para o judaísmo, tá? É o ponto principal aí. A tendência judaizante era muito comum naquela época, porque a visão, né, de legalismo, né, a salvação pela obediência aos mandamentos era forte. Não só naquele tempo, ainda existe, né, aquela visão de salvação pela obediência aos mandamentos, né, e não pela fé, tá? Então, mas naquele tempo, muito mais forte ainda, né? E os apóstolos trabalhavam intensamente contra essa fraqueza dos judeus cristãos que tinham a tendência de querer voltar, né, ao legalismo, tá? A visão, né? A partir de uma comparação de Hebreus com Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento, é possível chegar-se à conclusão de que a visão principal de Hebreus está ligada diretamente ao fortalecimento da compreensão da nova aliança. Justamente aquela ponte entre, né, a antiga aliança e a nova aliança, a velha aliança e a nova aliança. Inclusive, isso leva-nos ao versículo-chave, que é Hebreus capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Tá? Sendo ele, está falando de Cristo, tá? Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tá? Então, esse versículo aqui é o versículo-chave, né? A chave que ele, né, sujeitou todas as coisas pelo seu poder, né? Ele mesmo fez, ele sustentou todas as coisas e fez a purificação e assentou-se à direita de Deus, né, nas alturas. Essa carta, no esboço aí, né, é um livro
especial, devido ao seu conteúdo de, né, se ocupa de Cristo como o sumo sacerdote eternamente. Aliás, o objetivo principal é mostrar que Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior aos apóstolos, né? Aos sacerdotes, né? E a todos, tá? De uma aliança infinitamente superior, tá? Tanto, né, tantas que tinha no Antigo Testamento. E por isso, né, é suficiente para prover a redenção eterna de todos aqueles que nele creem. Tá? Então, Jesus, o mediador da nova aliança, é suficiente para prover, né, essa salvação com uma superioridade. Por falar em superioridade, o item 1, aí, o item 1, né, diz que, de acordo com os versículos 2 e 3 do capítulo 1, Jesus Cristo é a representação exata do Pai e é Deus na sua essência hipostática. Essa palavra é usada basicamente só em teologia, tá? E que hipóstase, né? A hipóstase é uma pessoa, tá? União hipostática é união de pessoas, né? Há em Deus 3 hipóstases, né? Que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, união hipostática é isso daí, tá? Ele é o mesmo, do Antigo Testamento, né? O Criador, tá? Com a sua vinda, Cristo revelou Deus ao mundo, né? E garantiu com certeza: eu e o Pai somos um, tá? Enfaticamente, o mesmo poder que trouxe o universo à existência e é a que cuida dele, tá? O teísmo cristão, não deísmo em inglês, tá? Temos aí o teísmo e o deísmo. O teísmo, né, é crer no Deus que fez e sustenta e participa de todas as coisas. Já o deísmo, né, o deísmo em inglês, é uma doutrina que tem a razão, o raciocínio, o ser humano, como base para garantir a existência de Deus. Olha só, negando a influência, né, da sua existência, ou da religião, ou da igreja, ou qualquer outra influência aí, né, que Deus não participa da vida das pessoas dessa forma, tá? Isso é o deísmo inglês, né? Contrário do teísmo cristão, que é o que nós pregamos, né? Teísmo vem de teo é Deus, tá? Teologia é estudo de Deus, tá? E o teísmo vem também dessa mesma raiz, né? O teísmo cristão, né, é o que apresentou a solução de cancelamento dos pecados da humanidade em cumprimento fiel à promessa feita no Jardim do Éden, né, por Deus ali resolver o problema do pecado. Então, a posição de Cristo, né, é o título de Filho de Deus, né? O colocaram em melhor destaque do que os anjos. Tá? E a ênfase dada a eles, os anjos, como mediadores entre Deus e os homens, contaminou a mente de muitos judeus cristãos, né? Os quais caíram no vício herético, isso é uma heresia, de acreditar que só podiam adorar a Deus através dos anjos. Tá? Isso aconteceu muito no passado e acho que até hoje ainda tem isso por aí, né? Muitos chegaram a pensar que Jesus fosse o anjo principal e por isso, né, e não por ser o Messias, o Salvador, acreditavam nele, né? Acreditavam nele por ser, ou acreditavam nele que para eles eram ele o anjo principal, um anjo maior, um anjo mais, tá? Dominador ali, tá? E acabavam crendo nele de uma forma errada, de uma forma herética, tá? Esses judeus convertidos, eles criam na pessoa certa, mas de uma forma errada, né? Nos versículos 10 e 11, o escritor compara Cristo, né, com a natureza e garante que esta, né, a natureza será destruída, mas que o Senhor permanecerá para sempre, porque Ele é Deus
e é eterno. Tá? É essa a premissa aqui. Tá? Bom, Cristo rejeita a negligência, né? O subtítulo, no capítulo 2, do verso 1 ao 4 do livro de Hebreus. O conselho, né, nos versículos 1 a 3, é que os leitores prestem muita atenção nas verdades divinas para que não caia no ensino falso e não se afastem da verdade ouvida. O escritor dá a entender que a ausência desse cuidado põe em dúvida a própria salvação e deixa o cristão à deriva, né? Como um barco. A deriva é o barco que sai e fica sem segurança do porto, né? Sem um ancoradouro dele ali, né? Sem direção no mar. Tá? Então, isso é a deriva. Então, o escritor dá a entender que a ausência desse cuidado aí pode pôr em dúvida a própria salvação e deixou o cristão à deriva. Tá? Bom, a graça de Deus é suficiente, tem que ser suficiente, porque ele é perfeito e é eterno, para sustentar todos os cristãos que mantêm a sua fé no Senhor e não saem do caminho reto. Tá? Porém, Deus não cuida dos desvios dos negligentes, tá? Nem sustenta na graça aqueles que saem debaixo dela, da própria graça. Na verdade, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Tá? Essa é a verdade, e não a forma de um evangelho barato que estão transportando por aí, vendendo por aí, mostrando por aí, vendendo no sentido amplo da palavra, né? De que, né, a pessoa salvo, ele está salvo, ele não vai cair da graça, ele não vai sair debaixo da graça. A pessoa, na verdade, escolhe. Tá? Deus é suficiente para sustentar quem quer, qualquer cristão que quiser manter a sua fé e ficar debaixo da proteção da graça. Mas ele não cuida dos desvios dos negligentes que não querem. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. No Antigo Testamento, houve a crença de que se podia chegar a Deus por diversos meios legalistas, né? Intermediações angelicais, ofertas de sacrifícios, tá? Muitos outros, né? Mas o escritor aos Hebreus mostra de forma inequívoca, sem equívoco, sem dúvida, que Cristo é o melhor meio. Aliás, Cristo é o único meio que dá total garantia para se chegar a Deus Pai com segurança e com convicção. É disso que trata a carta aos Hebreus, né? É dessa passagem do legalismo para o período da graça, colocando Jesus na sua posição e comparando Jesus com os elementos simbólicos apresentados no Antigo Testamento, que eram só símbolos, que eram só simbologia do que seria, na realidade, o Cristo, o Filho de Deus, se apresentando ao mundo e às pessoas de uma forma maravilhosa e de uma forma grande. Tá? Isso trata a carta aos Hebreus.